Estamos aqui. É isso, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao Encast. Nova temporada especial, de curta duração, mas vai valer muito a pena. E repito, vou evoluir e inovar na música. Quem tem bons amigos tem tudo. E vocês vão entender nesse episódio os personagens que estão aqui, que, cara, eu falo, pessoal, é um pouquinho de conversa ali, a galera já entende o propósito, já entende toda a situação. Fala assim, vamos lá, cara. Vamos lá sim. Então, bem-vindos ao Encast. Sigam, curtam, compartilhem, chamam o papagaio, avô. Não vou fazer que nem aqueles caras lá que ficam ameaçando, se você não seguir vai acontecer isso, você virar a esquina. Esquece. Podcast do bem aqui. E tenho certeza que vocês vão gostar muito desse episódio. Mais esse episódio número 11. Maravilhoso. Bate aí, tamo junto. Tô aqui com meu co-host, meu parceiraço, Humberto Souza. Mais uma, irmão. Mais uma, né? Encast. Estamos em Encast. Encast mais uma vez e hoje com uma companhia pesadíssima. Mais do que parceiros, os caras são sinônimo de qualidade, eficiência. Hoje o papo vai ser fantástico. Fantástico. Fantástico, cara. Fantástico mesmo. Aqui, ó. Não é Bear Green. Vocês vão entender o porquê, o significado. O que significa eu estar segurando a mesa toda decorada aqui. Isso aqui depois a gente vai fazer um acontecimento legal. Então, queria agradecer e dar as boas-vindas ao pessoal da cervejaria Bear Green. Fernando, William, muitíssimo obrigado por aceitarem estar aqui com a gente. Sei que foi assim, né? Decisão, 5 minutos ali e tal, Roberto. Qual horário que vocês têm e tal? A gente vai lá sim. Faz muito sentido ter vocês aqui, o pessoal entender mais ainda qual é do nosso evento, qual é de todo esse acontecimento que a gente tá fazendo, o The Human Guard, que vai ser dia 11 de março. Deixar aqui registrado lá no Novo Cork, vocês estarão lá. Vai ter muita coisa bacana. Mas bem-vindos e muito obrigado por estar aqui com a gente. Vocês estão em cast. Obrigado. Vamos me sentir pressionado já pela apresentação. Acho que vocês supervalorizaram muito a gente aí. Bom. Vai ser bom que eu vou conseguir fazer um corte desse vídeo e pedir aumento pro dono da cervejaria. E eu peço aumento pra ele. Pronto. Meu chefe. Vai ser em escala. Vai cascateando, né? Brincadeiras à parte, a gente tá muito feliz, muito honrado do convite, né? Bom demais. Que nem vocês falaram, foi meio de última hora, mas acho que é assim que as coisas... Isso. Acho que as coisas mais certas que acontecem é quando vai muito no coração, no sentimento, sem muito planejamento, né? Apesar que planejar é importante. Mas é isso. Obrigado pelo convite aí. Pô, galera, a gente que agradece de estar aqui, né? A oportunidade de estar mostrando um pouco do nosso trabalho aí, da nossa rotina. E perguntem, tá? Acho que a ideia é essa mesmo, a galera conhecer um pouco mais da Bear Green, né? E é um prazer estar aqui, galera. Pô, super feliz. Show, maravilha. Acho que vamos iniciar, então, contextualizando o porquê de eles estarem aqui, né? A gente começar a falar, a gente tá falando do evento, que a gente vai falar de negócio, de liderança, de uma porção de coisas, mas aí, por que a cerveja? Né? Que não é só para ilustrar o evento, mas porque nós estamos aqui, né, em homens, tal, bebe cerveja, não tem nada a ver. Tem nada a ver. A gente, acho que 15 dias atrás, nós... Pulando um pouco a parte que nós pensamos no evento, idealizamos quem seriam os atores, quem seriam os parceiros que nós queríamos para fazer sentido. Nós fizemos uma visita à fábrica, fomos recebidos pelo William, o Rafa que está aqui, que daqui a pouco vai aparecer também aqui com a gente, para a gente falar de distribuição. E aí, cara, o William, ele explicou todo o processo, toda a tecnologia da fábrica ali, a produção, os insumos. Cara, foi sensacional e fez muito sentido. Muito mais ainda, a gente fala assim, a gente escolheu bem os caras para estarem no evento, não para a galera conhecer, não só para conhecer os rótulos, né? Mas entender como que eles operam, como que a fábrica funciona, como que iniciou tudo isso, a tecnologia que eles fazem, a organização do time.
ficou muito claro ali, o jeito que ele passou pra gente, eu fiquei olhando, eu falei, cara, muito mais pessoas precisam conhecer, vir aqui, escutar ele falar, conhecer tudo isso, a fábrica é enorme, assim, tipo, fiquei maravilhado, falei, caramba, velho. Eu Caramba. falo que. Eu sempre falo assim, né? Lógico, a gente é suspeito para falar, né? Eu tô no mercado de cervejeiros há mais de 20 anos aí, apesar de parecer que eu tenho só 25, né? Comecei muito cedo. Mas eu falo assim, cara, a cerveja é um trabalho que é como se fosse um sacerdócio, né? É uma coisa que envolve paixão, né? Poucas profissões têm isso, né? Então eu considero um médico, né? Enfim, um policial, algumas profissões que mexem muito com amor, né? E cerveja tem isso envolvido, né? E eu sempre falo para o pessoal assim que a cervejaria, a Bergner, né? Ela, para quem é da região, não tem noção, a fábrica que tem ali em Nova Odessa, próximo a gente aqui, que é uma fábrica de última geração, talvez eu arrisco a dizer que microcervejaria deve ser uma das mais modernas do Brasil, né? Com relação ao nível de automação, os equipamentos. Então, é legal a gente ter, por isso que a gente agradece muito a oportunidade, porque trazer a fábrica, desmistificar o universo cervejeiro, também trazer informações da Bergner para o público é muito legal. A gente poder mostrar realmente o que a gente tem aqui na região, uma cervejaria de ponta. Acho que quando a gente fala de cervejaria artesanal, todos os processos, pro grande público, assim, ele fala assim, uma IPinha, vem a IPA, né, o nome IPA e tal, e o rótulo bacana, o sabor diferenciado, e não é só isso, não é isso. Tem muita coisa por trás. É muito além. A lição 1 que a gente aprende em cervejaria é o seguinte, nós somos uma indústria de alimentos. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas esquecem, né? Eu até estava num aniversário outro dia, conheci um rapaz lá, ele falou assim para mim, não, eu também empresa da consultoria, mas só para a indústria de alimentos. Querendo dizer, ele dava consultoria para algumas empresas do ramo de proteína animal, etc. Né? Eu falei, não, mas nós também somos uma indústria de alimentos. Né? O que a gente produz, as pessoas consomem, né? Põem para dentro de si. Então, assim, a responsabilidade no processo é muito grande. Por isso que é muito legal a questão do artesanal, né? É um movimento que vem de muitos anos, aí, o craft, né? A questão desse mercado de cervejas artesanais, mudou o mercado de cerveja e o consumo da cerveja, mas é muito importante falar também da responsabilidade das cervejarias que tem que ter, né? Ao mesmo tempo que você tem que ser artesanal, mas você também tem que ter estabilidade no processo, garantir com que o produto chegue ok na gôndola, a questão de segurança do alimento em si, né? Da cerveja, então é importante e a gente na Bergner briga sem parecer discurso de político, mas a gente briga realmente para que o produto tenha o maior nível realmente de qualidade na ponta, tanto que nós somos referências até com relação ao desenvolvimento de insumos, de alguns parceiros que usam a gente para desenvolver o mercado cervejeiro. Que top. Deixar bem claro assim, né? Legal, tem que falar mesmo para educar, né? Que o lance de ser, a gente falar artesanal, não é seu fundo de quintal, né? Exatamente. É uma responsabilidade. O Humberto, é o tempo que a gente se conhece e foi evoluindo nossa parceria, nossa amizade. Eu falo que ele é um especialista, ele que foi me apresentando muito mais esse mercado, além dos rótulos, além dos estilos e tal, mas falar do processo, assim, é legal. Eu fiz alguns trabalhos, ele me acompanhava, negociou algumas coisas assim, e aí passava a bola para ele, e a galera, parava para escutar e falava com propriedade. Então, a parceria com vocês, o convite partiu dele, entendeu? Porque ele tem uma visão, uma cabeça assim, uma propriedade para falar. E até no dia do evento vai ter uma dinâmica ali, uma parada que ele idealizou, que eu falei, cara, você é muito E o Eric, foda. foi legal pra caramba na visita, que a gente começou lá o nosso tour lá dentro da fábrica. E o Humberto, ele entende bastante de cerveja, né? Muito. E eu não sabia disso. Eu não sabia disso, né? Eu fui fazendo o tour com vocês, conforme eu sempre faço, com o pessoal que vai lá. E, obviamente, a gente entra numa parte mais técnica, tal, para explicar os equipamentos em si, alguns diferenciais que a fábrica tem, que são bem legais, né? A questão de tecnologia e automação. E ele ficou bem quieto, né? Ele foi andando, ele ficava olhando o pé direito da fábrica. Acho que estava esperando você errar alguma informação para ele corrigir você. Aí beleza, né? Daí depois que ele foi mostrando as facetas dele, né? De cultura cervejeira, enfim, sabe bastante também, conhece. Foi muito satisfatório ver que ele ficou impressionado, sabe? Que ele não tinha ideia que realmente a cervejaria Bergner era aquilo.
E geralmente, quando vão pessoas fazer, a gente tem o tour nosso, inclusive vai ter tour dia 7, galera. Não sei se vai passar antes ou depois do podcast, mas 7 de março. a gente vai sempre, antes. a gente sempre vai fazer aí periodicamente os tours aí na fábrica, é bem legal, vale a pena conhecer. Mas quando pessoas que já são do mercado cervejeiro, entusiastas ou pessoas que realmente são profissionais da área, visitam a gente pela primeira vez, a reação é quase que a mesma, né, Fer? Exatamente. O pessoal fica assim, cara, que fábrica é essa? Assim, que legal, né? E aí entra muito na questão do que o Fer acabou de falar, né? A gente está aqui em Nova Odessa, que é aqui do lado, né? Pô, região metropolitana de Campinas. Nós estamos chegando aí com a nossa marca. A cervejaria já tem aí 16 anos, vai fazer esse ano. Aí. E realmente, nós somos uma fábrica que tem uma tecnologia e um nível de automação extremamente descolado das outras. E é um privilégio para a gente estar dentro dessa estrutura. E é muito bom, realmente, quando a gente pega pessoas entusiastas, profissionais do ramo cervejeiro, visitam a gente e todo mundo sempre dá o mesmo feedback. Fala, porra, cara, que fábrica legal, velho. Que lugar bacana, meu. Por isso que quando eu fiz a apresentação, eu falei que é uma parceria pesadíssima. O Rafa, que tá ali, né? Daqui a pouco a gente vai ver a cara dele aqui. Rafão vai vir já já. A gente tem uma amizade já, a gente se encontra muito nos eventos e, cara, ele sempre me fala, a cervejaria é grande, capacidade da cervejaria, o tamanho, o equipamento é importado. Aí você já vai com uma ideia, eu já não fui esperando uma cervejaria pequena, porque a gente já faz alguns tours, conhece. Eu vou para Ribeirão Preto, conheci a Colorado com o Magrão, que trabalhava lá. Mas aí é um padrão Ambev, é uma cervejaria industrial muito grande. Uhum. Quando você chega ali na Bergman e você vê aquele padrão, aqueles equipamentos, cara, não dá para ter dimensão só no discurso. E por mais que a gente coloque as imagens ali, cara, tem que conhecer, tem que visitar. Porque, por exemplo, a Dry Roupeira mesmo é uma parada completamente Diferente, inovadora, né? cara. Foi feito internamente, tá? Foi nós que fizemos lá o equipamento. Para quem não sabe, a Dry Roupeira é um equipamento... O Dry Hop é uma inclusão do lúpulo no momento que o produto já está dentro do tanque, né? Uma infusão como se fosse fazer um chá, né? Você põe um lúpulo para dar aroma ali, é usado muito na IPA, na Session IPA, né? E nós temos o equipamento que faz esse transporte do lúpulo dentro do tanque, parece uma cápsula, né? Pressurizada. Então, tudo isso é tecnologia nossa lá e junto com a experiência dos profissionais que trabalham lá também e com os equipamentos que a gente tem de última geração lá, a sala de braçagem, né? O filtro, que é um filtro suíço da Filtrox, enfim, eu falo assim, quando eu cuido da cervejaria como um todo ali, sou responsável da fábrica, o William é o comercial, então eu recebo muitas visitas, né, de pessoas mais técnicas ali, né, o William acaba tendo contato com mais os clientes, né, que não necessariamente estão aprofundados no universo da cerveja, mas eu particularmente quando recebo pessoas de outras empresas, fornecedores e tal, eu faço questão de deixar o cara entrar na fábrica e ficar olhando um pouco a distância para ver a reação dele, né? Então, a gente é igual a criança chega no Play Center, ou a gente chega na churrascaria, sei lá, né? Então, o cara olha e fala, meu, o que é isso, né? É isso aí, gente. É Tudo muito isso. O cervejeiro é a Disneylândia, né? Pode A Disneylândia dos cervejeiros ali, o pessoal gosta bastante, né? Cara, mas é fantástico. A estrutura que vocês têm, e como eu falei, o nível de eficiência, a proporção eficiência-qualidade é muito alta. E eu já tomei todos os rótulos de vocês. Eu posso dizer que eu gosto de todos. A gente consegue ter uma estabilidade, uma repetibilidade de processo bem grande, que é uma somatória da fábrica em si. Uma outra coisa também, eu estou à frente da cervejaria fazem basicamente 4 a 5 anos, também um outro trabalho que nós fizemos foi realmente formar uma equipe muito boa. A fábrica é muito enxuta, né? Sim. Nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos por volta de 19 pessoas trabalhando na fábrica. Isso, o William falou pra gente ali, a gente ficou olhando, ele foi explicando processo por processo e tal. A hora que ele falou, a gente tem uma equipe enxuta que funciona. Eu falei, Falei, caramba. E aí ele foi colocando, explicando ali minuciosamente as tecnologias, como é que faz. Falei, meu, faz sentido. Então, mas tá tudo muito ajustado. A gente colocar o parênteses, são 19 pessoas na fábrica, mas não 19 pessoas diretamente na produção, né? Não, são 19 pessoas no total. Contando administrativo,
comercial, Olha aí. que o comercial, depois o William pode até falar um pouquinho mais. A gente, faz algum tempo, a gente mudou um pouco a estratégia, tendo os distribuidores oficiais nossos, que é a hora do Shop Bergman, que até o Rafa, que está aqui, vai falar um pouquinho, ele é o de Campinas. Então, a gente tem uma área comercial bem enxuta, né, que faz só esse gerenciamento B2B, né, para esses distribuidores. O administrativo também, e o industrial, que deve ser um pouco mais da metade dessas pessoas, né, que tocam a fábrica com uma capacidade ali de chegar até 1 milhão de litros mês, né? E um trabalho que nós fizemos ali foi realmente trazer profissionais qualificados com bastante experiência. Isso também foi legal, porque, por exemplo, o nosso gerente industrial, o Breno, até mandou um abraço para ele lá. O Breno tem, sei lá, deve ter uns 35 anos de cervejaria, já trabalhou em Heineken, Skin, Blondine, enfim. Eu também tenho outros cervejeiros também com experiência, pessoal de Invase. Então, isso na verdade, a receita a receita não é única, né? É uma somatória de ações para você ter uma fábrica. Aproveitar, não adianta você ter uma Ferrari se não tiver quem pilote, quem faça ela dar resultado, né? Então, é uma fábrica moderna, com profissionais que conseguem extrair o máximo, processo, pessoas, né? Então, enfim, a gente vem aí fazendo esse trabalho aí durante um bom tempo. Até você falou de pilotar a Ferrari ali, a tecnologia e tal. Quando nós estivemos lá, o William mostrou ali o aquário, fica quase que no centro da fábrica ali, com o mestre cervejeiro. A gente entrou ali, e aí toda a tecnologia, o controle de automação, tudo na tela ali, a gente falou... E aí, gente, como é que... E o cara sozinho, feliz da vida ali, recebeu a gente e tal. Eu falei, eu entraria ali e ficava em pânico. Né? E ele falou assim, aqui ele controla tudo, todo o processo. Eu falei, nossa senhora. É extremamente automatizado lá. Vocês viram, né? É uma sala de braçagem alemã. A Kaspar Schuss, ela tem, acho que, mais de 300 anos de história, dentro da mesma família, né? Já passou por várias gerações. Eu tive a oportunidade de visitar eles em Bamberg, lá na Alemanha. Em dezembro de 24, a gente esteve lá, e é fantástico, né? Os caras realmente, a Alemanha, não precisa nem falar, né? A história do berço da cerveja, né? A Bergner é um sobrenome de origem austríaca também, da família, né? É o nome da cervejaria. Então, eles gostam muito dessa filosofia, né, alemã, enfim, europeia. Tradicionalismo europeu, isso. Né? Por isso que eles fizeram tanta questão. Você tem equipamentos muito bons nacionais, você tem hoje, né, mais com todo esse desenvolvimento do mercado, hoje você tem de tudo no Brasil para montar uma cervejaria, mas na época, a cervejaria de 2009 para 2010, a data do CNPJ, começou numa pequena fábrica, numa nanofábrica, que hoje é o nosso laboratório de desenvolvimento. Fantástica também. A gente tem chegar nela. A gente tem uma nanofábrica lá, uma fabriquinha que produz aí em torno de 200 litros por batelada, que hoje a gente usa para desenvolvimento. E depois, em 2015, 14 para 15, a família decidiu realmente em fazer a fábrica grande, que a gente chama, que é onde vocês visitaram lá, né? Depois a gente tem imagens aí e tudo. Eles fizeram questão eles podiam ter comprado equipamento no Brasil, né? Mas eles fizeram questão de trazer o equipamento da Alemanha por acreditar realmente que é um diferencial. E realmente é um diferencial quando a gente fala de processo produtivo de cerveja. É a referência, é a Ferrari das salas de braçagem no mundo, né? É referência no mundo como sala de braçagem. Tá. Você falou da família, né? Dos processos do nome. Isso. Bergrin, que estava aqui nos bastidores, né? E quando você conhece e faz um visual aqui, você beer green, você quer ir, né, falar bonito, mas não tem nada de ligação com a cerveja. Não. Fala aí um pouco. Às vezes a gente até corrige um pouco, é um sobrenome um pouco mais complexo, né? E Bergrin é o sobrenome da família. Lucas Bergrin, ele é um dos acionistas da cervejaria, é o diretor que a gente acaba respondendo diretamente para ele, né? E aí existem os irmãos e o pai dele, que eles estão no mercado têxtil há mais de 60 anos ali em Americana, desde 1964. Eles estão no mercado têxtil, 1960, desculpa. 1960 eles estão no mercado têxtil. Começou com o avô deles, o Oscar Adolfo Bergrin, era o avô deles. E eles, em 2009, resolveram diversificar o mercado, sair um pouco do mercado têxtil. Na verdade, eles continuam com a fábrica, mas os filhos ali resolveram ter outros braços do negócio e eles montaram a cervejaria e batizaram a cervejaria do sobrenome, que não é tão difícil. Eu também treinei um pouco quando eu entrei, tive que treinar, né? Mas o Bergrin é o sobrenome da família dona da cervejaria. Que sensacional, cara. Sensacional. Muito bom. E, cara, é bem legal também quando a gente chega lá no espaço, isso eu comentei nas 2 visitas que eu fiz ali com vocês.
Quando a gente entra no ambiente industrial, geralmente é abafado, é quente, a galera tá ali, sabe, realmente passando um sufoco. Quando a gente entra na fábrica, ela é surpreendentemente fresca e é cheia de equipamentos quentes. Então, a gente percebeu essa preocupação, esse cuidado com as pessoas que estão trabalhando lá e a gente vê como as pessoas conversam entre si com o máximo respeito, uma familiaridade, uma empatia muito grande. E aí, uma pergunta que eu sempre faço, como você falou da paixão, todo mundo é apaixonado pelo que faz. Como manter essa galera apaixonada, conhecer a história com essa vontade que você teve de se aprofundar e contar isso como parte até da nossa história. Como que vocês fazem isso lá dentro? Manter apaixonado e o respeito pela história, né? Porque, cara, né? Não é assim, vamos fazer e tal. Você viu? Tem anos ali, foi, né? Uma baita evolução da família, o entendimento para fazer e chegar a esse resultado. Exatamente. Bom, tô falando aqui, o William também depois me ajuda um pouco, depois eles vão falar que só eu falo, tá? Não, mas... Não é... Eu vou falar, só eu falo, né? Eu acho que... Vou falar um pouquinho da fábrica, depois o William fala até da equipe administrativa e comercial ali. Perfeito. Eu acho assim, primeiro, né, e não é puxação de saco, né? Nós temos o Lucas, né, que é o nosso diretor, ele acredita, confia muito na gente. Acho que a primeira questão é confiança, né? Uhum. O Lucas confia muito na gente, o Lucas tem uma liberdade muito grande, é um cara fantástico ali, até porque ele tem outros negócios da família, então ele acaba... O combinado foi que ele realmente deixasse a gente estar ali tocando e colocando as ideias. Lógico que a gente faz os cheques com ele e tudo, mas acho que essa é a primeira questão, né? A gente tem uma autonomia de um diretor ali, um sócio, né, proprietário da cervejaria que dá essa autonomia pra gente trabalhar. Então, vou falar por mim, né? Isso já me dá um sentimento de dono, né? Eu já tive negócios também, já fui um CNPJ na minha vida, já tive meu momento de empresa e meu momento de CLT, hoje eu estou no meu momento de CLT, então isso também me ajudou muito na questão de como planejar e pensar em tudo e ver como é difícil estar um pouco na dor do proprietário da cervejaria. Então, falando por mim, né, nessa primeira questão. E aí, logicamente, trazer pessoas que você entende que são pessoas que estão na mesma vibração sua, né, no mesmo, que gostam do que fazem, né. Então, ali, a primeira camada de pessoas que estão ligadas a mim ali são pessoas também extremamente apaixonadas por cervejaria, pessoas responsáveis, pessoas que já têm uma experiência, que eu conheço de outras fábricas. O Breno, que eu comentei que é uma cervejeira, eu conheço aí também há mais de 20 anos. O William também conheço também há mais de 20 anos, antes da Bergling. Tem outras pessoas ali que eu conheço também antes da Bergling. Então, legal. E aí isso faz um cascata, né? Então o Breno também, quando monta a equipe dele, trouxe pessoas que, apesar de... a gente tem operadores novos lá de 20 e poucos anos, que tem alguns que é o primeiro emprego, tem alguns que já trabalharam em outros lugares, que quando vem para o universo a gente consegue vender essa ideia, né, da questão da cerveja. Então a gente tem alguns funcionários que trabalhavam num operador logístico, que é uma operação um pouco mais fria no sentido assim de estar trabalhando ali com qualquer coisa que chega, né? Então quando traz, a gente vende essa ideia da cervejaria, essa paixão, que acho que todo mundo que tem um mínimo de interesse acaba se apaixonando, né? Olha que legal. Como eu tô aqui, ele tá respondendo, eu tô viajando no episódio anterior. Também. A gente fez uma pergunta parecida pro pessoal lá do Consagrados do Lucas, que quando eu conheci eles há um ano atrás, eu cheguei lá e, cara, eu vi, mesmo pegar assim, todo mundo feliz, trabalhando, tudo certo, ajustado, e antes de abrir o bar. Eu falei, caramba, nós estivemos ontem lá, continuou do mesmo jeito e tal. E aí a gente perguntou pra ele. Fora, claro que o pessoal que tem que trabalhar tem as skills, né? Você tem que saber ter ali a propriedade, o estudo, enfim. Mas essa questão de, eu amo, eu sei o que eu tô fazendo, eu gosto de fazer aqui, faz sentido. E o time, né, vai evoluindo. E ele pegou, cadeia, né? E ele pegou e falou assim, cara, eu contrato Sorriso, velho. Então, por isso que vocês chegaram lá, tá todo mundo na mesma vibração. E foi isso. Ontem, a hora que a gente foi embora, o Fer lá me comentou, cara, me desculpa não ter dado atenção, mas você viu o bar? Eu falei, cara, tá tranquilo, velho. E sabe, aquele, tamo junto ali. Eu falei, ai, que fantástico. E aí eu falo, quero estar perto de gente assim, cara. Essa vibração muito massa, coisa dando certo, que é aprendizado. Que é aprendizado. Cara. Problemas acontecem, né? Um ambiente fabril, uma empresa, a gente tem que gerar lucro, a gente é cobrado. Lógico que existe estresse. Eu e o William aqui, de vez em quando, a gente vai vira o Kung Fu Panda, nós dois aqui. Mas eu acho que, logicamente, com respeito e com a ideia de que a gente quer algo maior
E eu acho que, como é uma fábrica relativamente pequena, que nem a gente falou, 19 pessoas, também tem essa questão da amizade, de você ter flexibilidade com algumas coisas, de você ligar. Então, pô, liga um final de semana, e aí, seu filho melhorou, que na sexta-feira você falou que tava com febre. Tem essa proximidade, né? Murilo? Não parece diferente de uma empresa grande, né? Que nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos, né? E, assim, que também não deixa de ser uma comunidade, né? Lá não é como se fosse uma comunidade, é como se fosse uma casa com uma família só, grande. Uma grande família, né? E todo mundo depende, como é reduzida a equipe, né? A gente é de alta performance, alta eficiência. Demorou muito tempo para chegar nisso, né, Fer? Então, assim, quando eu entrei lá na cervejaria, eu já faz 4 anos, né? O Fer já vai fazer 8, né? Isso. E, assim, tinham muito mais funcionários. Acho que na época que o Fer entrou, tinha quase o dobro, né? Nós chegamos até 35 funcionários, produzindo menos volume do que a gente produz hoje. Uhum. Não tivemos nenhuma mudança drástica em equipamentos. Realmente foi processos e pessoas. Pessoas. Aí é óbvio, né? Como lá a gente tem essa questão de... Óbvio, né? Todo mundo gosta muito do que faz. Então, o nosso compromisso é além da entrega. São com as pessoas. Cara, eu não vou falhar com ele. E o próximo não vai falhar com o próximo. Então, a gente sabe que a gente depende muito do trabalho da pessoa que está ao nosso lado. Porque nós temos um comprador que é responsável, que ele faz toda a compra estratégica, isso tal. É claro que a gente faz, né? Principalmente o Fernando, ele faz toda essa reunião alinhada estratégica com cada área, né? Porque ele toma conta da cervejaria como um todo. A minha praia já é mais o comercial. Então, assim, antes no comercial, nós, na estrutura anterior, no desenho, era o gerente comercial, tinha um supervisor de vendas e abaixo tinham 6 vendedores. 6 vendedores. Eu, antes de entrar na Bergrin, eu estava na Ambev. Eu fiquei na Ambev 3 anos. Eu fui supervisor aqui do CDD Campinas, né? E a Ambev, ela é escola, ensino médio, faculdade, pós-graduação, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, realmente se aprende muito lá. No comercial, sobre performance, esse tipo de coisa. Quando a gente entrou dentro da cervejaria, a gente sentiu que realmente, além de alguns problemas de processo, a gente tinha muito problema com pessoas também. Uhum. E o modelo de negócio ele foi se alternando e a gente foi olhando muito mais gente, porque às vezes você tem que dar um passo para trás, né? Você tem que olhar mais as pessoas e tentar ao mesmo tempo ir melhorando o processo sem fazer o busão parar. Você tem que trocar a roda mesmo com ele andando. E realmente, hoje a gente conseguiu se encontrar. É claro que foi uma transição que demorou aí um bom tempo. Da entrada dele, mais ainda, né? Porque a gente... Quando você pega pessoas que estão a fim de fazer e tem a experiência, porque tem que ter a experiência, Sim. tem que ter o know-how, entendeu? Quando você pega um cara que ele tá a fim de aprender, você dedica a ele, você ensina a ele, você traz ele para baixo do braço, abraça e vamos junto, vamos seguir. E aí vai desenvolvendo ele no mercado cervejeiro legal. Ele vai ser um cara nota 10. Mas, assim, para a gente chegar nessa receita hoje de ter 19 colaboradores cuidando de tudo aquilo, entendeu? Realmente é questão de dedicação, é questão de confiar nas pessoas e realmente parece não uma comunidade igual nas grandes fábricas, né? Que são milhares de pessoas. Lá é uma grande família que está dentro da mesma casa, então cada um tem bem definido o seu papel e sua função. E isso ajudou muito a gente a fazer a roda girar nesses últimos anos. Eu só fico na parte comercial, mas a parte industrial com o Breno, com o Marquinho, com a Vivi, com o Emerson, a gente tem uma galera muito show de bola. Dentro do administrativo também, com a Clau, com o Gu, com a Elo, com a Paty. Então, assim, fala da Paty, né? Que é dona do dinheiro do financeiro. Inclusive, Paty, um beijão pra você. a gente gosta muito das pessoas e é um laço de confiança. Acaba extrapolando, né? Na verdade, a gente vira meio que parte da família. Cara, mas é muito legal. Vocês passaram por pontos que a gente passou também no episódio lá com a galera do Consa. Eu até dei o exemplo de como criar um ambiente de confiança, como eu crio o meu ambiente de confiança, porque é o primeiro passo. A equipe engaja quando você dá abertura. Aí você lidera por influência, você
lidera pelo exemplo. E aí, cara, a gente pode listar uma série de coisas que vocês colocaram nesse discurso que foi riquíssimo. Mas tem um ponto aqui que principalmente você vai conseguir responder. Você tem pessoas como o Rafa, tem esse perfilzão dele, e ele tá na ponta com a cara de vocês. Essa pessoa não necessariamente pode ter passado pela fábrica como o Rafa passou. Sim. Como manter essa galera também engajada e alinhada com os valores da Bergen? Aí a gente entra desde o começo do projeto. Quando a gente fez a transição do comercial, o processo era simplesmente como as grandes cervejarias fazem hoje. É um time que trabalha on-trade e trabalha off-trade e é vendedor na rua, fazendo rota, visitando PDV, abrindo cadastro. É óbvio que a gente não tem estrutura e tecnologia para ter a mesma dinâmica que uma grande cervejaria tem, no sentido de eficiência de resultado, monitoramento, até o cuidado com esse profissional. O cara tá na rua, o cara tá fazendo rota, a responsabilidade é nossa, né? Uhum. E aí, quando a gente startou o projeto da Hora do Chopp, que foi uma transição bem drástica, né? E assim, foi muita reflexão, muito bate-papo, muita conta e, óbvio, né, decisões extremamente arriscadas, né? Pô, vamos fazer, vamos assumir a responsabilidade sobre isso, vamos fazer. Vamos transicionar uma equipe de vendas, vamos recuar com isso e vamos dividir a picanha, vamos transformar a vida de pessoas que querem empreender, né? Uhum. Então, assim, a história do Rafa também é bem legal, né? Porque o Rafa, ele é um amigo antigo meu e, ocasionalmente, e se conhece, ele tem um talento nato, né? Uhum. Ele, o irmão dele, eles são, assim, extremamente sociais, eles conhecem muita gente, eles gostam de cerveja e os caras são inteligentes, né? Então, assim, foi fácil, né? Foi fácil. Eu falei assim, eu tenho uma oportunidade para pegar um cara em Campinas e esse cara, né, o Rafa já foi empreendedor, ele sabe a dificuldade de empreender, de ser dono de bar, então ele entende as dores do cara que ele vai conversar. Então, assim, é muito bom isso. Uhum. Porque diferente da gente vender um produto por produto igual grandes marcas fazem, porque é simples, você é um tirador de pedido. Não, aqui a gente está vendendo a história de uma família, é uma fábrica, é todo o trabalho dessas hoje 19 pessoas, então a gente entra com todo um enredo, né? Uma história mesmo que a gente conta. E aí, o que aconteceu? Quando a gente virou o processo para a Hora do Chopp, né? E o Rafa, ele era funcionário da cervejaria, ele deixou de ser funcionário da cervejaria e ele acreditou muito na ideia do projeto da Hora do Chopp e hoje ele é o responsável aqui por Campinas, né? Por toda a distribuição, por todo atendimento, que é esse modelo de negócio que a gente fez. Mas quando a gente vende isso para uma pessoa que não conhece a gente começa desde a primeira apresentação. Uhum. A gente explica realmente da forma que a gente está explicando para vocês e faz visita na fábrica, a gente explica o nosso propósito primeiro, entendeu? A gente explica o que é o produto, gera segurança, porque, igual o Fer falou, nós somos uma indústria de alimentos, nós vendemos alimento, então não tem que só parecer, tem que ser também, entendeu? Então, nós já mostramos para essa pessoa que realmente nós somos extremamente dedicados, cuidadosos, que a fábrica é impecável, que os profissionais são de ponta. E a venda desse projeto ocorre de uma forma muito natural. Porque, assim, quando uma pessoa vem procurar a gente, ela já está afim de fazer alguma coisa. O que eu mais quero é pegar essa pessoa e mostrar que o mercado cervejeiro é um mercado difícil, não é fácil. Mas é um mercado que, se tiver dedicação, que se você for quebrando as muralhas que vem na frente e ter esse background que a gente dá, né? Porque ninguém corre sozinho. Sim. A gente está sempre lado a lado. Então, assim, o nosso atendimento, o nosso diferencial, e o que hoje acontece muito, é que praticamente eu que estou à frente disso, obviamente, com a ajuda do Fernando e de todos da fábrica,
a gente vira como se fosse um sócio oculto desse distribuidor. Então, assim, a gente participa de tudo. E legal falar acho que para quem está ouvindo assim da gente aí, para ficar bem claro, né? Na verdade, a cervejaria, ela tinha um processo de venda totalmente interna, né, com vendedores, que o William falou, em torno de 6, 7 vendedores internos, e chegou um momento de replanejamento onde a gente desfez essa equipe comercial e preferiu, até por vários fatores, e o principal deles é o nível de serviço de atendimento na ponta, criar um projeto que é uma marca que chama Hora do Chopp Bergling, que é uma marca de distribuidores, que é isso que o William está comentando, né? Onde a gente elencou parceiros em determinadas regiões que a gente faz uma transferência de produto para esses parceiros, a gente faz a venda para eles, né, transfere o lote de produtos para eles e eles, com uma estrutura completa em cada região do estado de São Paulo, faz a distribuição, né? Então, o Rafa, por exemplo, aqui em Campinas tem uma estrutura, um local, onde ele recebe o produto nosso, o chopp, o principal produto nosso é chopp, é importante falar isso, né? A gente tem toda a linha de garrafas, mas ela tem uma participação menor no negócio, né? O maior volume de venda hoje de faturamento e volume é o chopp. O chopp, ele precisa de um trabalho mais elaborado, mais cuidadoso, porque é um produto perecível. O nosso chopp não é pasteurizado, é um chopp vivo, que a gente fala. Então a gente uniu o útil ao agradável, vamos dizer assim, né? A gente fechou esses parceiros com essa marca nova que é a Hora do Chopp, a gente transfere esse produto para eles lá, dá uma condição comercial para o cara trabalhar, tem a parceria aí através do Will e da equipe comercial interna, que eu ainda tenho uma equipe reduzida interna, para eles fazerem o atendimento e a distribuição naquele local. Então ele consegue ter um nível de serviço melhor naquele atendimento, porque ele está naquela cidade, ele está todo dia lá, ele consegue falar com os pontos de venda, ele consegue entender todos os canais, então festas, eventos, para o Chopp Delivery ou para atender o bar, o restaurante. Então ele consegue ter um atendimento muito melhor do que eu, fábrica, mesmo tendo os vendedores na rua, porque a fábrica não abre de final de semana, a fábrica trabalha até 5 horas. Às vezes eu vou entregar aqui em Campinas, por exemplo, quando a gente entregava aqui, eu tinha 1 ou 2 carros na semana. O Rafa tá todo dia, o carro dele tá rodando aqui. Então a gente consegue ter uma melhor estratégia de venda e o principal, né? Deixar o cliente feliz na ponta, que é o principal que a gente quer, né? Deixa de ser um vendedor comum que o pessoal conhece, né? Para ser um parceiro mesmo e ter esse cuidado. Sempre, faz muito tempo, mas não é sempre, nas palestras, falando de empreendedorismo, vocês falando todo esse processo, todo esse cuidado, o pessoal tem que entender que mesmo o pessoal da fábrica ali no centro da operação, ele é cliente também. E aí o Rafa chega a ser parceiro cliente, ele tem um cliente dele, então tem que ter todo esse uma cadeia, dessa o famoso cadeia, cliente interno, para não virar um telefone sem fio, porque de repente só o tirador de pedido, só o vendedor, ele vai lá e deixa lá, ou empurra tal, e de repente ali aquele PDV que ele tá apresentando não faz sentido ter a marca de vocês. Então acho que daí esse cuidado, essa responsabilidade que vocês assumiram, criando esse movimento novo, essa marca nova e tendo esse parceiro, acho que faz muito mais sentido, e acho que o processo de venda e achar o cliente fica mais certeiro, né? Exatamente. E ter uma continuidade melhor do que vender uma vez, depois, não né? Vocês falando, eu enxergo que não existe isso. Ativou um cliente, ele... Exatamente. E o cara que vira distribuidor, ele se envolve mesmo. Eu não estou falando que o vendedor, tirador de pedido, né, de grandes cervejarias, porque é um perfil de profissionais. Não falando mal exatamente, da categoria, não é isso, são né? estratégias, e né? tá tudo ok. É no sentido de que quando a gente pega esses empresários que estão vindo e eles acreditam na nossa ideia, na nossa filosofia, eles topam ir com a gente nessa jornada, eles viram parte desse grupo, mas uma parte extremamente importante, forte, tracionadora, né, que eles tracionam demais, e aí, naturalmente, ocorre a identificação com a marca, eles vão abraçando, eles são... Nós temos o Lucas Bergling lá dentro da Bergling, né? Fora da Bergling, nós temos os distribuidores da Hora do Chopp. E eles são os guardiões, os donos, os embaixadores da marca. Os grandes são a ponta da flecha. E aí é legal porque nós temos também o feedback honesto deles, né? Da operação, dos problemas da operação, das oportunidades do mercado. Então, a gente acaba subindo um pouco mais o nível estratégico da conversa, né?
para a resolução dos problemas e como nós somos uma estrutura pequena, a gente consegue já agir no ato, diferente de uma grande indústria de bebidas que tem todos os seus processos, né? Todas as cadeias de hierarquia, camadas, né? As né? camadas. Não, a gente consegue identificar, eu estou precisando, e as dores são diferentes. O cara que está, distribuidor nosso que está em Santos, a gente tem um distribuidor lá que faz Santos, a gente tem um na região do Vale também, que fica em São José dos Campos. Óbvio, né? A concorrência, os problemas de concorrência são similares. O mercado de cerveja é isso. Mas as oportunidades de entrada com a marca são diferentes, né? Então, isso é muito enriquecedor para a gente, porque a gente acaba tirando vários coelhos da cartola, né? Sentando e dividindo, principalmente, né? E dividindo a bola com eles. Não é diretivo uma política de preço, não é diretivo uma solução para algum problema para um mercado direcionado. Não, é sempre em conjunto com os distribuidores. E o legal, até falando, é um canal de comunicação porque nós estamos falando com vários empresários que representam a cervejaria, que se apresentam como cervejaria. Eles, quando vão fazer uma visita, falam: tudo bem, eu sou fulano da cervejaria Bergman, né? E é enriquecedor, porque eles conseguem trazer uma retroalimentação, né? Então, por exemplo, até tem um produto aqui na mesa, que depois acho que nós vamos falar um pouquinho, que é uma cerveja sem álcool, né? Que nós lançamos agora recentemente, que foi um trabalho que veio através dos distribuidores, foi uma demanda que eles, lógico que a gente como fábrica já estava monitorando, a gente está vendo essa movimentação do mercado de bebidas com baixo teor de álcool, né, ou não alcoólicas, mas principalmente quem deu a certeza de que era esse o caminho que a gente tinha que tomar, que a gente tinha que colocar esse item no portfólio, entre outros que a gente já fez, outras movimentações que a gente já fez, são esses distribuidores que estão lá na ponta, são pequenos empresários que também sentem a dor do negócio, olham ao redor, vê os concorrentes e retroalimentam a cervejaria. É isso que eu ia falar. De repente, vocês dentro da fábrica é uma questão mais de pesquisa ali, trazer dados que vocês estão buscando, né? E eles na ponta, eles estão vendo, né? Exatamente. O clamor ali, a galera, o que tá evoluindo, falou assim, gente, é real. E é de lá que vem. É de lá que vem. O que tá vendendo mais, o que tá vendendo menos. Na ponta da flecha. Então, gente, é real, tá? Vocês estão correndo aqui, mas deixa eu trazer de quem, no final das contas, vai consumir e vai aprovar o que a gente tá idealizando aqui. E é um fato, né? O nosso mercado, né? A gente está situado no craft, né? A estratégia, o feedback, não dá para você ter a mesma estratégia comercial tanto para você entrar com um ponto de venda, com uma parceria, tanto quanto industrial no sentido de produzir, trazer para o pessoal do industrial um feedback de um produto novo, de uma tendência. A gente tem que setorizar muito bem, porque o nosso mercado hoje ele tem 3% de market share no Brasil, entendeu? Se a gente fala de cerveja core, que é Brahma, Skol, Antártica, daí a gente vai para o grupo do high-end, que é Corona, Stella, Heineken. A gente está no craft, né? Que a Colorado, a Baden-Baden, elas fazem parte hoje, obviamente, sustentado por grandes corporações. Antigamente já era um pouco mais da onda que a gente surfa, mas o olhar que você tem, a análise, é totalmente diferente. Então, isso que é o legal do feedback desses caras, porque são empresários apaixonados pela marca, pelo produto, que vão lá com uma ótica de dono, que faz total diferença. Sim. Então, não adianta você pegar um modelo de negócio, um modelo comercial de uma grande cervejaria, tentar imputar diretamente. Isso, e digo mais, isso daí pode ter segmentações até dentro do craft, entendeu? Uhum. Porque cada cervejaria, cada micro cervejaria, né? Porque o que diferencia uma grande cervejaria de uma micro cervejaria é a capacidade anual de produção e o que ela entrega anualmente de produção. O resto dos processos são similares, entendeu? São grandes cozinhas que fazem grandes cervejas, são cozinhas menores que fazem cerveja também. Mas na ponta, quando a gente fala de entrar com um produto e principalmente ativação da marca com execução dentro de ponto de venda, né? Você realmente ter tua cerveja no cardápio, você ter ela na geladeira, gelado, porque produto que não está gelado não vende, você ter um luminoso, você trabalhar uma fachada, um uniforme.
diferente das grandes cervejarias que faz, vamos pegar uma cidade e vamos testar esse modelo absoluto na cidade. Pra gente já não. Cada ponto de venda é um ponto de venda realmente, e cada ponto de venda é muito importante para os distribuidores e, consequentemente, para a gente dentro da fábrica. E cada um tem uma solução diferente. Então, se a gente tem mais de 23 estilos já produzidos, né? E a gente tem vários estilos de linha, e tem os sazonais que a gente vai trocando durante o ano também, esse olhar de empresário e não de um operador de pedidos, né? Para a estratégia nossa, fez muito sentido, tá? Uhum. Então, assim, até para complementar aquilo que a gente estava falando antes, eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida. Claro que eu já fiz muito B2B, o Fernando também, mas é um B2B muito dedicado, porque tá todo mundo realmente dentro do mesmo barco, né? Uhum. Então, a gente trabalha realmente com uma marca, com uma linha de produtos, né? E quando chega na ponta, nas regiões, a gente vê que são soluções diferentes. Então, tudo é muito customizado. Sim. E é um ponto bem legal, porque o cliente ele ainda é um cliente Bergling, não é um cliente só na hora do chopp. E o cara que está lá na ponta, mais do que qualquer coisa, como você falou, é embaixador da marca. Exato. Ele está promovendo a cultura da empresa, os valores da empresa, essa paixão. E aí a deixa que eu queria puxar. A gente tem alguns rótulos extremamente premiados ali. A Session IPA, se eu não me engano, é a cerveja mais premiada da fábrica, exatamente, né? mais premiada. E agora vocês vieram com a alternativa, a Session IPA, que é uma tendência de mercado. Isso. E ela tá aqui na ponta da mesa. Session IPA sem álcool, sem glúten, com maracujá e vitaminada. Exatamente. Acho que o mercado de produtos... Mostra aí pra câmera aqui. Só uma beleza, né? Aqui, ó. Essa aqui é a nossa Session IPA. A gente já foi muito feliz, né, com a Session IPA. A nossa Session IPA, dá licença. Essa é a nossa Session IPA de linha tradicional. Ela é com álcool normal, né? Ela é o produto mais premiado da cervejaria. Para você ter uma ideia, eu considero o maior concurso cervejeiro do mundo, que é na Alemanha, o European Beer Stars. Ela ganhou 2 medalhas consecutivas, 23 e 24. Inclusive, eu fui para a Alemanha por uma aposta que a gente fez com o Lucas lá e eu ganhei, graças a Deus. Conta aí essa aposta. Nós ganhamos uma medalha. Nós ganhamos uma medalha em 23 no European Beer Stars com a Session IPA, que foi uma medalha inédita, né? Uma medalha fantástica. É o maior e mais importante concurso cervejeiro do mundo. Eu, pelo menos, considero. Existem outros muito importantes, mas a Alemanha, né? Você está no centro da cerveja. E o Lucas brincou e falou assim: bom, se você ganhar outra seguida, eu pago uma viagem na Alemanha pra gente, porque você pode ir lá no evento, você é convidado para ir no evento receber a medalha, um troféu de cristal muito bonito e o certificado, ou eles mandam para você depois, né? Posteriormente. Logicamente, em 23 a gente não foi, né? Mas aí ele brincou e falou assim: nossa, se você ganhar outra seguida, eu vou pagar a viagem para vocês irem lá para receber. Por que você falou isso? Cara, e aí a gente repetiu a premiação, né? A gente ganhou prata em 2023. Em 24, eu falei, não vai ganhar, né? Porque, o mundo inteiro concorrendo, é um negócio absurdo. E, assim, os juízes mais qualificados do mundo, né? Então tem do mundo inteiro, belga. É muito tradicional isso. Muito tradicional. Cara, muito European Beer Stars. Foi em Nuremberg a premiação. A gente mandou de novo algumas amostras, poucas amostras, porque é bem caro, é tudo em euro e é muito caro cada amostra, fora é caro a inscrição, fora o envio, né? Muito caro. E para nossa surpresa, em 24 a gente ganhou daí mais 2 medalhas. Eu ganhei de novo com a Session, ganhei um bronze com a Session de novo, e nós ganhamos uma medalha de ouro com a Sour Maracujá. Fantástico. E aí nós mandamos, se eu não me engano, 4 ou 5 amostras e ganhamos em 2. Aí eu quase pulei da torre da cervejaria. Das medalhas tinha que ser 2 viagens, então. Pra mim, posso escolher que eu levo também? Aí o Lucas pagou uma viagem, eu fui com ele lá na fábrica. Parabéns, cara, lá em Nuremberg, recebemos os prêmios. No Instagram da fábrica tem lá um videozinho, tem fotos dessa premiação, então foi muito legal. Bom, aí a gente analisando o mercado, acompanhando o mercado nesse último ano, a gente percebeu o aumento do consumo de
de bebidas não alcoólicas ou com baixo teor de álcool, né? É uma tendência, acho que todo mundo que está ouvindo, assim, a gente percebe isso Sim. no dia a dia, no mercado, nos churrascos, nas reuniões, né? E através até dessa questão dos distribuidores também comentando. Então a gente optou em pegar uma receita de uma Session IPA, que é uma cerveja que agrada muito o paladar, né, já dos nossos clientes e do público em geral, e transformou uma receita, logicamente que não é a mesma receita idêntica, né, ela é um pouco diferente, mas a mesma filosofia de trabalho foi feita nessa cerveja, criando uma cerveja sem álcool, né? E aí a gente aproveitou, colocou um pouquinho de maracujá para dar um toque diferente nela, aproveitou também o sem glúten, que é também um tema muito latente, né, entre as pessoas que procuram bebidas saudáveis, e aproveitar também e enriqueceu com vitaminas e sais minerais, né? Então, só como informação, quando você fala de cerveja sem álcool, você tem basicamente 2 produtos, né? Você tem a cerveja zero, que é uma nomenclatura técnica que você tem, que são as cervejas feitas por grandes cervejarias. Essas cervejarias, as grandes cervejarias, elas têm equipamentos que fazem a retirada do álcool da cerveja, tá? Então, basicamente é isso. Por isso que ela se torna uma cerveja 00. Então, você tem vários exemplos aí que a gente pode citar de cerveja 00 de grandes cervejarias. A Heineken, tem Brahma e etc. As cervejarias pequenas, elas não têm esse equipamento, um equipamento extremamente caro. Talvez hoje um equipamento desse custa mais caro do que a minha abraçagem, lá, o meu principal equipamento de produção. Então nós temos uma outra saída que tecnicamente a classificação dela fica uma cerveja sem álcool, que é uma cerveja com até 0,5% de álcool, né? E ela é feita através do processo de fabricação dela, aonde que no momento da fermentação, que é onde você gera o álcool, ela é usada uma levedura especial, aonde essa levedura ela tem um processo que é interrompido ali e ela não deixa gerar o álcool, ela gera muito pouco álcool. Então é um produto que tem menos de 0,5% de álcool. Então, assim, ele não vai pegar no bafômetro, né? Ela não vai pegar no bafômetro. É isso que eu tô pensando aqui, a diferença da 00 para essa, porque hoje, com a alta no mercado, o pessoal fica muito, mas e se eu tomar, se eu passar uma blitz, né, vai pegar ou não vai? Não Enfim, vai pegar, não vai pegar. É uma dúvida que todo mundo pergunta pra gente, e também é legal ter essa informação dividida, que às vezes a gente tá num churrasco, talvez que as pessoas às vezes desconhecem, não é obrigação, né? O que acontece, se você tomar ela imediatamente e soprar, ela vai dar um residual de álcool, porque ela tem 0,5, é muito pouco. Se você aguardar ali 1-2 minutos e soprar novamente, você vai estar zerado no bafômetro, né? Porque a velocidade de processamento do álcool no teu corpo, ela vai ser maior do que o volume de álcool que você vai conseguir ingerir. Então, tranquilamente, você pode tomar 1, 2, 3 garrafas. Se estiver no evento, no churrasco, você vai tomar. Finalizou, você pode pegar teu carro e sair tranquilamente, que você não vai ter problema de bafômetro. E a gente fez e foi um sucesso. A gente lançou ela no ano passado. A gente fez um lote, a gente ficou preocupado, porque é produto novo. Ela é um produto que ela tem uma validade um pouquinho mais curta, né? Ela tem em torno de 6 a 7 meses de validade, enquanto uma Session IPA normal tem em torno de 1 ano, porque é uma cerveja sem álcool, então ela é um pouco mais desprotegida, e no fim foi um sucesso, só realmente confirma, tanto que acabou assim, a gente deu uma ruptura, e a gente está, inclusive amanhã, que a gente vai estar fazendo um novo invase dela, e só veio a confirmar realmente a certeza que a gente tem que é um mercado que é uma demanda de mercado que veio, não é uma moda, né? E que a gente está colocando aí, quem sabe até no futuro a gente lança outros estilos aí também. Até vou contar um segredo aqui que eu acho que não pode falar, o Humberto pediu para eu não falar, mas ontem ele esteve na fábrica lá, ele tomou uns 12 copos direto do tanque. Eu fiquei sem graça de falar para ele parar de tomar, mas como ele sabia que não pegava no bafômetro, ele tomou 12 copos e foi embora. 2 eram sem álcool. 2 eram sem álcool. Mas ó, eu falei, tava até brincando com o Rafa, a gente teve esse papo ontem, ele tá reforçando ali em um adulto normal, assim, o organismo de um adulto, é necessário que se tome 4 litros em 1 hora para que o álcool não seja metabolizado e o bafômetro pegue. Tá. Então, assim, pra mim é um desafio pequeno, mas fica a dica aí pra você, hein? E pega porque o Brasil é 0-0. 0-0. E, a cara, galera aqui do Brasil é muito louca. esse produto, ele é absurdo. Não tem gosto de cerveja sem álcool. Não é que nem, né, o que
no passado, né? No passado, antigamente, todas as cervejas eram nesse processo de fermentação paralisada que a gente chama, né? Todas. E existia até um preconceito com o produto, né? Por uma questão de sabor mesmo. E hoje em dia, com a tecnologia, você consegue fazer esse mesmo processo, mas a cerveja já tem um paladar e um sabor muito melhor por desenvolvimento, novas leveduras, novas técnicas, né? Eu tomei ela direto no fermentador e, cara, É muito boa. ela na garrafa, assim, do primeiro lote que eu tomei, o que eu tomei ali na fábrica, é pouquíssima diferença, assim, de paladar. Ela chega na garrafa muito parecido com o que ela tá no fermentador. É absurdo, absurdo. É que é um produto moderno, né? Ele nasceu, ele foi muito bem planejado, ele nasceu, obviamente, com esse feedback dessa galera que tá na ponta, da hora do chopp. Nós já estávamos acompanhando essa movimentação das grandes cervejarias, né? E dos grandes mercados que movem a cerveja no mundo. Então, se você pegar Estados Unidos, Alemanha, China, cara, eles já estão vindo com uma geração nova de consumidores, que é a maior verdade, né? Tem a galera que chega na meia fase da vida aí, quer realmente tirar o pé um pouco do acelerador e começa a mesclar um pouco. Pô, de semana eu vou tomar uma sem álcool aí, em vez de tomar uma com álcool eu tomo no final de semana com meus amigos, com os meus familiares. Legal. Já é um percentual. Agora tem uma geração nova que tá vindo e que tá carregando esse movimento com muita força. E a cerveja, ela entrou como o quê? Ela entrou como aquele produto que não vai deixar você não socializar, né? Porque você tá com uma cerveja na mão, só não tem álcool, entendeu? Então você sente aquele baratinho psicológico, né? De estar bem, de estar socializando, de estar segurando uma garrafa de long neck. E a gente, por estar, obviamente, na linha de artesanais, né? Vamos trazer um produto lager, vamos trazer um produto, uma Weiss. Cara, é uma cozinha com um planejamento, com uma receita, a gente consegue fazer. Mas a Session IPA já traz uma história dentro da fábrica, né? E aí a gente acertou que é um produto extremamente refrescante. Sim. Então eu tive feedback até de uma galera de São Paulo, que eu tenho uma unidade da Hora do Chopp de São Paulo, que fica lá em Barueri, no Alphaville. E o cara tá numa região lá que a galera do condomínio, lá dos condomínios, correm muito na rua. E a galera tá correndo e tá usando isso de isotônico depois. Ah lá. Como se fosse um Gatorade, entendeu? E isso é muito legal, cara, porque você vê como o mercado responde, né? A gente, o nosso consumo, né? A gente tem que olhar o consumidor com muito cuidado, porque pra gente, qualquer ponto de venda, qualquer distribuidor, vira a ponta do navio, né? Sim. Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso. Então, ter o feedback de que esse produto ele está sendo utilizado não só para uma recreação no momento de socialização, mas não, para o cara se reidratar depois de uma corridinha, ficou muito legal. Então, realmente, é um produto moderno. A gente foi desenvolvido um rótulo muito descolado para ele também, moderno, que conversa aí com o produto que você vai estar tomando. E, assim, a gente tem uma expectativa aí gigantesca, tá? Assim, de realmente as pessoas provarem, tá? Pode ser uma porta de entrada para quem nunca ouviu falar de Bergrin, para quem nunca tomou Bergrin, entendeu? Pode ser que esse produto aí realmente traga a galera pro nosso jogo aí, pra gente terminar de abrir as portas e receber todo mundo muito bem aí com os nossos produtos, com o nosso atendimento. E aí, reforçando, dia 7 tem a visitação na fábrica. Positivo. Tá de pé aquela proposta de ontem ainda? Qual? Que a gente falou tanta coisa ontem. Aquela das entradas? Claro, verdade, com certeza, com Então. certeza. Não saiu Só o medo. Não, deixa eu ver o que eu prometi, porque Aquela de depois ontem, de duas... patrocínio vitalício, 2 chopeiras, uma pra mim, uma pro Eric. Yes! Tá A gente fica bebendo embaixo do tanque e depois não sabe o que prometeu. Tem que Olha os 12 colocar... copos aí. Lá em Não, casa é um fermentador de 2.000 litros que você falou que ia colocar que tem que lá. abastecer. A gente vai com um caminhão tanque, né? Exato, caminhão isso pipa aí. lá semanal. Não, então assim, a gente tem a visitação guiada, que é muito legal, feita aos sábados, a próxima é dia 7, e aí a gente se dispôs a ceder duas vagas aí para vocês usarem da melhor forma, convidar aí quem vocês sortear, enfim. Então, eu, como sou um cara de coração muito bom, Tá? Muito bom. muito bom, né?
Vou ceder o meu direito de visita, o meu e do Eric, porque a gente nunca foi na fábrica, né? Quase não, né? E vamos sortear aí para vocês 2 entradas para o tour cervejeiro lá na Bergen. Então se preparem, a campanha vai estar saindo junto com esse episódio que... É uma condição também, né? Assim, vou lá falar com os caras vou lá e sentar lá, tomar 12 copos. Não, vai Calma lá. Tudo explicadinho, a gente vai colocar nas nossas redes. Lembrando que para maiores de 18 anos, né? Maiores de 18 anos. Ganha um copo exclusivo do tour, né? Que é o copo que você vai degustar. Vai conhecer todo o processo produtivo, tá dentro da fábrica. Vai ganhar um copo e vai ter degustações de 3 estilos lá, aí, diretamente dos tanques. Então, para quem gosta de gerar conteúdo para as redes sociais, vai poder tirar uma foto lá, tirando o chopp direto do tanque, enfim. Vale a pena para quem completa. Para mim, nunca teve a experiência de visitar uma cervejaria, pode ter certeza que exatamente. É bem legal. E se beber, não dirige, hein? Exatamente. E se for beber, me chama. Manda um zap. Pode convidar, a gente gosta. Se você quiser nesse dia beber, você vai ter que falar com o Humberto ou comigo para conseguir essas credenciais aí, as 2 aí. Cara, vocês falaram... Eu tenho 2 perguntas aqui legais, já a gente vai trazer o Rafa aqui. Uma que, quando nós fomos lá, o William contou um pouco da história dos rótulos ali, desde o início, né? Como é que foi a evolução até chegar no que vocês têm aqui. E aí vocês falaram da Session IPA sem álcool, né? Eu queria que vocês falassem novamente aqui agora no podcast como é que foi a evolução, que lá tinha um rótulo mais tradicional, com brasão e tal, e aí foi evoluindo até chegar na questão de reposicionamento de marca, aceitação e por conta da concorrência também, né? Porque pra galera, vou tomar um artesanal, chega na gôndola, vê aquele monte de rótulo e tal, tem pessoal que pega e, né, começa a ler, deixa eu ver qual que é e tal, mas tem aquela galera que é uma IPA, busca lá e, né, como é que foi esse entendimento, essa tomada de decisão mesmo de evoluindo o rótulo de vocês? Eu não tava nessa época, eu já peguei a nova identidade visual da Bergen, mas o Furley. Eu ainda eu tô há 8 anos, então eu participei um pouquinho dessa evolução. Na verdade, que nem a gente falou, uma família bem tradicional, né? Então lá atrás, a cervejaria de 2009, né? Então começou naquela pequena fábrica, fazendo lotes pequenos, só comercializando ali em torno e para os amigos. Eles desenvolveram alguns lotes iniciais com alguns rótulos, né? Começou com os rótulos extremamente conservadores, rótulos assim, muito clássicos, e a logo da cervejaria era um brasão, né? Bem que um brasão da família, né? E porque também em 2009 o mercado era bem diferente do que é hoje, Sim. né? O tempo começou a passar. Quando eu entrei na cervejaria, a gente tinha ainda alguns rótulos mais antigos, então parecia até um rótulo meio xadrez, parecia uma toalha de cantina italiana, assim, né? Lucas, desculpa, Lucas, você até a hora que estiver ouvindo isso, desculpa, hein? Mas era realmente, tinha uma comunicação um pouco mais antiga, né? Mas, enfim, era um mercado que estava nascendo, a gente estava conhecendo como era esse mercado e vendo ainda, já estava tendo aquele boom das cervejarias. E a gente sentiu a necessidade realmente de modernizar um pouco, né? Então a gente teve 2 grandes mudanças. Primeiro, na nossa logo, que já era um brasão de um leão, né? Antes já tinha uma simbologia no leão, que é um brasão que a família gosta muito, e só que com um estilo mais de brasão de família, assim, tal. E a gente transformou, com a ajuda de uma agência, a gente transformou na cara do leão, né? Que é o nosso logo hoje, né? A gente fez uma fusão da cara do leão com um lúpulo, né? Se você olhar uma flor de lúpulo, ela tem mais ou menos a mesma silhueta, né? A juba do leão ali tem a mesma silhueta de uma flor de lúpulo, muito né? E depois a gente descontinuou todos aqueles rótulos que tinham um desenho um pouco mais antigo e trouxe para essa linha aí que a gente chama mais psicodélica, né? Onde tem uma mesma comunicação para basicamente todas as cervejas especiais da Bergen, mudando somente a combinação das cores e essa silhueta. Uma das exceções é a American Lager, que é a cerveja que tem um rótulo mais tradicional, né, verde e vermelho. Ela é feita com lúpulos americanos, né, por isso que a gente coloca que é uma American Lager, né. Então a gente fez até as cores que remetem à bandeira dos Estados Unidos. E depois, à medida que a gente cria outras cervejas, como no caso da nossa sem álcool, né, aí a gente realmente fez um rótulo do zero. Normalmente as cervejas sem álcool pedem um rótulo mais sóbrio, né, mais o clean, branco, mais clean, né. Se você pesquisar no mercado, você vê que todas as cervejas sem glúten, sem álcool e tal, normalmente são rótulos um pouco mais limpos, né?
E a gente chegou nessa família de rótulo que a gente tem hoje aqui. Uma curiosidade, para mim, alguns dos rótulos transmitem um pouco a ideia da brincadeira sensorial. Seria essa a pegada? As cores a gente acabou tentando fazer uma combinação com aquilo que a gente tenta conversar ela. Então faz um sentido sim essa percepção que você teve, né? Então, por exemplo, a Hop Lager aqui, que é esse produto aqui, que é uma lager com bastante lúpulo, a gente remeteu mais para a dominância do verde, né? Então, Sim. quando você pega a Witbier, né, que vai laranja, que tá ali na ponta também, a gente deu mais um amarelado. Então a gente procurou na hora de pensar na combinação das cores. Uma Red Ale que tá aí também, a gente trouxe essa cor mais Bordeaux aí, né? Mais vinho. Eu imaginei alguma coisa assim. Por exemplo, a Red Ale, ela é uma cerveja que transmite muito caramelo. Isso. Os maltes são maltes de especiaria mais Isso, caramelizados ou tostados. É. Então a Session IPA, Ele por gosta. exemplo, ela tem bastante Nossa, lúpulo. ele gasta, ele O tom de verde mais intenso, pra mim, remetia justamente a essa questão do aroma. Mas aí a percepção de como você degusta a cerveja, né? Exatamente, mas na hora de pensar as cores, a comunicação, justamente a gente tenta remeter. Então, se você pegar, nós não temos ela aqui, mas por exemplo, a Sour Maracujá, o rótulo mais amarelado, eu tenho uma Sour Amora, o rótulo mais pro vermelho e pro pink, né? Então, Sour tangerina. Sour tangerina, laranja, que é uma delícia, é uma das minhas preferidas, a Sour tangerina, que é um estilo que ame e odeie, né? Essa é a única que eu não provei ainda. Eu só tomei a Amber Lager. Essa aqui é minha, ninguém vai Essa mexer Amber nela. também Nossa, é essa maravilhosa. aqui já Não, provou, já tava puxando, já tomei um tipo, tira a mão daí, vai. O dia que eu fui tomar, o Rafa fez questão de dizer, não tenho mais. Tá. Foi lá em Jundiaí. Tá bom, Bert. A gente Pode costuma Nossa, aqui, ter... ó, vamos até tirar da mesa que ela não entra Vai na levar. Não negociação. precisa, pode deixar aí, A não gente vai costuma levar. a gente costuma ter cervejas de linha, né, que a gente chama, que são cervejas que têm um giro maior. Essa Session IPA, a Weiss, a IPA, a Lager, né? Agora a sem álcool vai se tornar de linha, mas algumas cervejas a gente acaba revisitando, elas são sazonais, né? Uhum. Então a própria Red Ale, uma Porter, que são cervejas que talvez combinam mais com climas mais frios, etc. A gente acaba produzindo ela 2-3 vezes por ano, por isso que às vezes você acaba não encontrando ela a todo momento, né? Cara, a Porter também, pra quem gosta de cerveja É uma delícia, cremosa, cara, de notas fortes, assim, torre defumado. É. Aí, Rafa, Aí é. eu acho que eu vou concorrer a esse convite aí. porque- Eu quero ter uma pergunta, acho que a nível popular, assim. Por que a IPA acaba sendo o nome mais popular dentro da cerveja artesanal? Quando a pessoa vai, eu quero comprar uma cerveja artesanal, vamos pegar uma IPinha. Né? Os hopheads, né? Exato, porque o que aconteceu que a IPA tomou essa frente? Aí, galera, pra quem não conhece nada de cerveja artesanal, fala, vou tomar uma IPA. A gente não tem 100% de certeza na resposta, o que a gente pode falar um pouco do como o mercado se comportou, né? O mercado artesanal, eu lembro quando eu era criança, você tinha só a cerveja Pilsen e mais nada, né? Tinha uma outra diferente ali, lembro quando lançou a Bock e tal. Depois com essa questão do mercado craft vindo com força, né? Na verdade, a primeira cerveja que todo mundo que gosta de cerveja diferente, a maioria fala que tomou, foram as cervejas de trigo. Então, em um determinado momento, você começou a ter acesso à cerveja de trigo, principalmente nos supermercados, com a entrada de cervejas alemãs, né, de importadores trazendo cervejas alemãs para o mercado brasileiro. Famosas Paulaner e Egger, Isso, né? Paulaner, Egger, Weihenstephan. Hofbrau, exatamente. Então, muita gente que você conversa no mercado que tem um pouco mais de idade fala, a primeira cerveja diferente que eu tomei foi de trigo. Então, a trigo também foi uma febre muito grande. E aí veio a onda das crafts, das cervejarias artesanais, que são cervejarias que têm mais liberdade de criação, e começou a introduzir outros estilos. O estilo IPA, né, que é uma variação de uma Pale Ale, né, que já é um estilo extremamente consumido na Europa, somente Inglaterra, etc. Muita coisa começa fora e vem para dentro do Brasil, né? Então é uma onda que veio de fora para dentro também, as IPAs. O amargor é um sensorial que eu acho que apaixona muito, ame ou odeie, mas quem conhece o amargor e gosta de consumir um produto com amargor e aroma, e enfim, trazendo uma experiência muito diferente, existe uma grande chance de se apaixonar por esse consumo, né? Então a IPA caiu no gosto por isso, eu acredito, né? Que foi cervejas amargas que vieram, que antigamente até, eu lembro, cara, que o primeiro teste de IPA, que eu falei, estou no mercado há mais de 20 anos, eu lembro do primeiro teste de IPA que a gente fez numa outra micro cervejaria que eu trabalhava,
Eu forneci para alguns clientes, falei, experimenta esse cerveja que eu não vou falar o que é. Teve gente que falou, pelo amor de Deus, isso aqui parece um Magnopirol, Chá de parece bolo. um chá de boldo. Isso não vai vender nem morto. E a gente, e agora? E no fim, depois de um tempo, a gente sentiu que o mercado aceitou muito bem. Por quê? Porque acostuma, né? Você sente o produto, as pessoas começam a entender o aroma. Inclusive, eu tenho amigos, clientes, enfim, que gostam de tomar e falam assim, cara, se não for uma IPA, parece que eu não tô tomando nada, porque eu acostumei tanto em trazer um aroma, amargor, né? E então, acho que por isso que a IPA se tornou, porque eu acredito que o amargo, assim como tem pessoas que amam água tônica, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que o amargor, ele acaba trazendo um sensorial que apaixona a pessoa. E acho que esse é um dos motivos da IPA ser... Além do aroma, né? As IPAs trazem aroma, até pelo dry hop que a gente falou, é fantástico aí pra quem gosta. Tenho até uma teoria sobre isso. Cara, comercialmente, teve aquele impulso da Punk IPA, quando a Brewdog decidiu expandir globalmente. São Paulo abriu um bar absurdo da Punk IPA, da Brewdog, e tudo era Punk IPA. Na entrada era um cartaz da Punk IPA. Então eles empurraram isso comercialmente. Porém, falando do ponto de vista de uma pessoa que começou a gostar de IPA para vender IPA, eu não conseguia tomar um copo de IPA, cara. Se você me vê bebendo hoje, você fala, não é o mesmo cara. O amargor é uma referência de paladar que a gente não cria. Tudo que você tem é o boldo, porque essa geração hoje, talvez não tanto, mas a minha, qualquer coisa, tá com dor de barriga, minha avó ia lá no quintal, toma, engole uma folha de boldo, toma um chá de boldo. Cara, você cria a primeira referência herbácea com o boldo. Sim. Quando você começa a tomar cerveja, você começa a entender os sabores do malte e entende que o amargor vem de uma outra planta, a referência é o boldo. Aí, aos poucos, você acostuma. E aí você entende Citra, Cascade, Columbus, Mosaic, Galaxy, Azor Leaf. E aí você começa a estudar, principalmente quem degusta e vai estudando, entra... Tudo isso que ele falou são os lúpulos, tá? São lúpulos, né? São plantas diferentes, tá? Lúpulos. São variedades diferentes. Variedades do mesmo lúpulo. Assim como você tem a uva, várias famílias de uva, você tem várias famílias de lúpulos que trazem sensoriais totalmente diferentes. Então você tem o herbal, cítrico, floral, enfim. Terroso. Terroso. Então é muito louco. O universo é muito complexo. E as IPAs permitem isso, né? Porque são cervejas que têm a assinatura do lúpulo, né? Então acho que talvez os grandes consumidores desse mercado, procurando realmente essa experiência sensorial do lúpulo, acabam encontrando isso na IPA. Por isso que a IPA virou meio que referência de mercado. Agora, o que a gente está sentindo no mercado, até complementando a tua pergunta, o que a gente vem sentindo muito no mercado, o mercado tem ondas, né? Então a gente teve muita onda das cervejas de trigo, uma onda muito grande, depois a gente teve uma onda muito grande da IPA, agora a gente teve uma onda muito grande da Session IPA. Antigamente era só IPA, English IPA, American IPA, etc. Depois a gente foi para Session IPA. Então, tem o hash, o amargor papuça, né? Isso, que a Session IPA é uma fração de uma IPA, então uma IPA um pouquinho mais baixa, a questão do amargor, mais frescor, até pelo tipo de país que a gente vive, um país tropical. Então, para quem gosta de amargor, é legal porque você consegue ter o amargor sem ser uma cerveja muito, muito, muito pesada. As próprias Hop Lager também, que seria uma prima da Session IPA. E agora que a gente está vendo o movimento do mercado, são das Light Lagers, das cervejas mais leves, né? E a sem álcool entra nesse movimento. Apesar dessa ser uma Session IPA, ela é uma cerveja extremamente leve, não tem álcool. Então, o que a gente está vendo do consumo são as cervejas mais leves agora, né? Então, é engraçado isso, né? Tudo é um ciclo, né? Não sei para onde o mercado vai, a gente tenta, logicamente, sempre achar para onde esse mercado vai, né? Descobrir, mas hoje as pessoas estão pedindo cervejas um pouco mais leves, menos alcoólicas, com drinkability maior, né? Justamente acho por essa filosofia nova de consumo. Eu continuo ainda na onda das mais fortes. Não. Tá indo na linha das ultras, né? Ultralights. A gôndola do mercado é um baita de uma pós-graduação para você entender sobre o mercado, né? Se você olhar a gôndola do mercado hoje, você tem mercados ali que você tem mais espaço de light, de cervejas sem glúten, cervejas low, cervejas sem, cerveja zero.
é o que você mais vê de terminologia pela demanda do mercado, né? Tem que ter espaço para tudo. Eu costumo brincar que eu gosto muito de churrasco, né? Eu costumo brincar que vocês fizeram até uma cara de churrasco. Acho que dá para perceber pelo nesse 8 bilhões de pessoas no mundo, se tem uma que gosta de churrasco, é o Fernando. Só eu, né? E eu costumo falar que tudo o cara fazer um churrasco com espetinho, ou fazer um churrasco com dry age, com wagyu, é churrasco, né? Então tudo é churrasco. O que é o que você cabe no teu bolso, é o que te agrada mais, né? Não dá pra criticar, né? Aí meu repertório acabou, nessa linha eu já não chego, eu não degusto tanto assim. Você não pode criticar, você se no churrasco que estiver fazendo churrasco de espetinho com uma asinha de frango, você vai falar, não, mas tá errado. Não. Se aquilo satisfaz a pessoa com relação ao produto, tá ótimo, né? Então, às vezes algumas pessoas provocam a gente, falam, determinada cerveja, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, é cerveja e existe mercado para todo mundo, que logicamente você tem que ter cervejas boas, feitas com responsabilidade, com insumos bons, né? Porque é um alimento. Agora, gosto é particular de cada um, né? Cara, a gente vê muito isso nos eventos. A galera chega, pô, mas vai tomar sour, gosta de sour? Velho, eu adoro sour. E até teve eu também adoro sour, cara. Teve até uma época que alguns especialistas em lúpulo falaram, cara, o paladar de quem toma IPA, depois de um tempo, ele azeda. A cerveja oxida no paladar. Você já tá se acostumando com um pH mais baixo, um sabor mais azedo. A primeira sour que eu tomei, velho. Eu sou apaixonado por sour, sour, igual cara. água. A gente tem 3 sours de sazonais, a gente faz 4, na verdade. A gente fez uma goiaba. Fez uma goiaba. Nossa, essa também é fantástica. A gente tá com outra aí já desenvolvida, aguardando aí o momento certo de soltar, que ficou fantástica, mas me chama pra degustar. Eu posso dar um ok lá? Posso dar um ok. Você tá derrubando nossos indicadores de eficiência lá. Que toma muito do tanque lá na hora. Qual tipo de churrasco você vai levar? Wagyu, dry age, espetinho? Tem um amigo que faz espetinho. Tem alguns amigos que fazem espetinho. Pô, tem que levar um Wagyu lá, né? Eu já dei indireta, né? Vaguinho é um amigo que faz espetinho. Leva o Vaguinho lá, né? Churrasco de Vaguinho, né? Aí chega lá e churrasquinho do Vaguinho. Espetinho. Denver Steak, exatamente. Aí já não sei o que é isso, cara. Assado de tira, né? Chorizo, né? Vou levar um assado de tira. Falei, irmão, pagou uma bala, isso é chuleta. Chuleta, exatamente. É muito bom, cara. Bom demais. Eu tô aqui pensando numa deixa aqui pra trazer o Rafa. Tem que trazer o Rafa, né? O Rafa vai vir já, mas antes da... Ué, mas antes tarde do que mais tarde, né, meu amigo? A gente vai entrar nessa questão da ponta e da distribuição, porque foi muito importante que a gente falou aqui, mas na visita nossa, lá quando eu fui com o Humberto, a gente começou pela Nano Cervejaria. Isso. Ali no laboratório. A gente chama de microfábrica. Microfábrica, né? E aí tinha uma especialista ali no laboratório e tal. Show de bola. Ressaltou bem a importância. Queria que vocês falassem pra gente aqui da importância ali, o processo que passa ali até ir pro outro lado na fábrica. Não só isso, mas a quantidade de componentes que tem lá dentro que garantem a qualidade do produto, porque aquilo ali é realmente assustador. Eu falei pra turma aí, a gente começou em 2009, né? Então o Lucas lá montou uma nanofábrica, a gente chama de nano porque ela é bem pequenininha, né? Eu falei, a abraçagem é de 120 litros, os tanquinhos são de 200 litros, né? Hoje a nossa grande, para vocês terem uma ideia, é 5 mil litros e os tanques são de 10 e 20 mil litros, né? Então é bem maior. Então ele montou essa nanofábrica, essa microfábrica, justamente para desenvolver o mercado, entender, né? Porque o investimento era bem menor, para entender o caminho que eles iriam seguir ali. E por alguns anos eles trabalharam ali naquela nanofábrica, logicamente com uma estrutura bem menor, com 2, 3 funcionários, desenvolvendo ali a marca Bergner, né? Depois de um tempo, eles resolveram que eles iriam fazer a fábrica grande, fizeram a importação da Alemanha e fizeram a fábrica grande. Essa nanofábrica, a gente manteve ela, porque não fazia sentido a gente vender, enfim, desmontar ela. E hoje o que ela ficou? Virou um coqueluche, né? Porque hoje nós temos a fábrica grande, que produz ali em escala industrial, que é onde a gente tira o produto para comercializar, e essa fábrica, e esse local ali que ficou essa nanofábrica, ele também tem um laboratório hoje completo, que a Viviane é nossa coordenadora de qualidade, ali, microbiologista, que faz todas as análises, e a gente usa aquele espaço para desenvolvimento. Então a gente faz lotes de desenvolvimento, como eu falei, da sour,
que a gente tá com ela no pente para quase que eu falo que é, hein? Ainda bem que eu não falei. Nossa, eu tô aqui, A sour que a gente só tá esperando pra pescar. Só. A sour que a gente tá agora com ela, com a receita pronta e aprovada aí na manga para soltar, a gente fez um desenvolvimento na microfábrica, que é 120 litros. A gente desenvolve, faz, deu errado, a gente joga fora, joga nada, a gente bebe. A gente bebe, se der certo a gente bebe Joga também. fora lá em casa. E então ali ficou realmente um laboratório de desenvolvimento onde a gente tem uma cozinha piloto que a gente chama. A gente também já usou ali para fazer lotes comemorativos, cervejas de aniversário, porque são volumes menores, a gente põe naquelas garrafas tipo de champanhe, de espumante, né? E também a gente já usou ali para fazer isso, mas a grande utilização hoje é para desenvolvimento. Então, se vocês forem lá hoje, a gente tem lá em torno de 4, 5 tanques, normalmente 2 a 3 tanques, sempre tem alguma coisa lá brincando, mesmo que a gente não tenha nada pensado, a gente usa para fazer alguma validação, às vezes não só de receita, às vezes de algum insumo específico, estabilidade de algum produto, ou de algum componente novo que o mercado trouxe para a gente acaba, que nem eu falei no começo, a gente acaba tendo muita relação com as empresas que fabricam insumos e equipamentos para a cervejaria. A gente é certificado por algumas empresas de insumos importantíssimas, multinacionais, que levam até alguns produtos para a gente fazer validação, né, tanto nessa microfábrica como na fábrica grande. Tá? Por exemplo, vai levar alguma enzima nova, algum fermento novo para fazer o teste ali, a gente acaba usando esse espaço que a gente tem. Quanto tempo de uma ideia, um insight que vocês tiverem, teste ali, e vocês começam todo esse processo na nanofábrica até validação e falar assim, vamos, mesmo for sazonal, vamos soltar ela para... Quanto tempo leva isso? Olha, assim? A gente já teve produtos ali que a gente, do dia que eu sentei com o William ali, que ele veio com as demandas que a gente falou, que nem do Rafa e de outros parceiros, do dia que a gente falou da proposta ao dia que a gente pôs a garrafa ali, em torno de 90 a 120 dias, e 3 meses a 4 meses. Não é tão simples. Tem o processo da cerveja. Eu acho extremamente rápido. Se você pegar do ponto de vista de você desenhar o produto, você envolve várias coisas, né? É você desenhar o produto, você entender a precificação do produto, que é importantíssimo, né? Porque não adianta você falar, eu imaginei lindo, a hora que você vai soltar vai custar 30% a mais do que o objetivo de mercado que você tem, né? Olha. E você tem mais o tempo de processo da cerveja, que normalmente é de 20 a 30 dias, dependendo do que você está fazendo. Produção de rótulo, por exemplo, no caso da garrafa, toda a parte de registro que você tem que fazer, junto ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, as certificações, cadastros de sistema, precificação, enfim, compra de insumos. Isso, né? Se o produto vingar, né? Que também, às vezes, vem uma ideia de mercado, algo absurdo. Às vezes a gente tenta entrar e enfim... Não vai, né? E não vai também, não fica tragável. Às vezes o produto não entrega aquilo que a gente queria. E tá tudo bem, sabe? Mas, assim, é um processo... É um processo de várias etapas. Show. E a primeira delas é vender a ideia, vender o estilo, vender a ideia, achar a agenda na microfábrica também, né? Que é um cervejeiro dedicado para estar lá, para abraçar e as compras dos insumos, nossa, tem bastante coisa. Porque pensa que eu tenho que tirar uma pessoa Vocês viram o extrema automatizada. Então, uma pessoa produz 10 mil litros por dia ali na fábrica grande. Aí eu tenho que encaixar uma agenda que eu tenho que tirar essa mesma pessoa que faz 10 mil litros por dia, levar ela para a microfábrica, que é um processo logicamente mais manual, e ela vai fazer 120 litros no mesmo período, no mesmo tempo. Então, de 10 mil para 120 litros. Eu vou tirar a eficiência, entre aspas, de uma pessoa, logicamente em nome que já está validado. Para desenvolver um produto. Então eu tenho que ver mão de obra, disponibilidade dessa pessoa, né? Eu tenho que ver se eu tenho uma outra pessoa que assume a função dela ali para fazer desenvolvimento. Disso também, porque você não está só investindo em 120 litros, você está deixando de investir em 10 mil. Esses 120 litros, se eu levar ele na ponta... Tanto que muitas pessoas fazem contato com a gente. Oi, tudo bem? Eu fiquei sabendo que vocês têm uma panela, eles chamam panela, né? Carinhosamente, onde faz a cerveja. Vocês têm uma panela de 120 litros. Eu queria fazer uma cerveja comemorativa, eu queria fazer uma cerveja para minha empresa, uma cerveja... Infelizmente, a gente não consegue fazer, porque se eu realmente planilhar e botar na ponta do lápis o custo, né, todo o custo que envolve, a hora que eu divido isso por 120 litros de produto acabado, que na verdade vai ser até menos, porque às vezes a gente purga, filtra o produto, vai ficar caríssimo, né? Então a gente realmente não consegue ofertar esse serviço para esse fim. Não né? é para essa finalidade, e sim para desenvolvimento realmente
de produtos, né, e parceiros que a gente acaba usando ali o espaço, Show. porque a gente está visualizando algo maior, então vale a pena igual uma empresa que vai desenvolver um produto, faz ela em escala de protótipo ali, que vai ter um custo grande, mas a hora que ela validou, vai fazer isso numa escala tão grande que aquele custo inicial vai ser diluído. Show. Eu fiz essa pergunta e a resposta foi além do que eu esperava. Por quê? No evento e a dinâmica que a gente estava discutindo, a gente até ficou ali pensando como vai ser a participação do pessoal e tal. E o Humberto falou, cara, pode ser que saiam boas ideias, coisas que não passaram por eles ali e tal, e de repente eles podem validar ou não o insight que o pessoal vai ter na provocação da dinâmica no dia do evento do Human Guard lá na cervejaria, né? Na cervejaria não. Lá no Novo Corpo, no espaço lá. Então poderia sair e tal, e aí você já lançou essa que tem essa questão aí. Então pode ser que saiam boas ideias aí, claro, vai caber a vocês a validar isso, ou tipo, já aconteceu, não vale a pena, ou peraí, não vai ser tão já, mas vamos deixar isso aqui guardado, que é uma possibilidade da gente ter uma sazonal, um rótulo diferente, algo do tipo assim, né? E a questão do tempo, a gente tá indo para março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro é o aniversário. Então, se é 3 meses, de repente dá tempo de a gente ter uma ideia de ter um lançamento pro meu aniversário aí. Ideias eu tenho muitas. Algumas eu já até Vamos pôr na testei. mesa. Mas foi legal que você falou, porque eu falei, nossa, lá a gente tá bem pensando isso na dinâmica lá, de provocar o pessoal a ter insights, a ter, né, resolver algumas problemáticas ali e se de repente sai algum insight legal, ó, Berguin, tá aqui, ó, o resultado da dinâmica do evento e tal, participação, agora validem aí, de repente sai alguma coisa muito valiosa ali, Não tem né? dúvida, né? Que vale a pena certeza, pra frente, com não de certeza. imediatamente, mas Sim. vamos guardar isso aqui na manga porque é uma coisa bacana. Isso foi o que a gente discutiu ontem. Pode ser que ninguém chegue com um insight lá. Pode ser que alguém que nunca viu um processo cervejeiro chegue com um puta de um insight. Mas o importante é ali ouvir as ideias, entender o que vai ser executado, porque pode ser que alguma coisa ali gere um valor muito grande ou que vocês descubram uma próxima tendência de mercado, porque o público vai estar ali, né? Não, com certeza. Certeza. Toda Então, informação é bem-vinda, Essa né? é a nossa expectativa, que algo que seja construído ali de muito valor. Não só para quem vai estar participando, mas para a gente, para nós todos que estamos envolvidos. Né? Não, isso será, não tenho dúvida. Vamos chamar o Rafa? Vamos? Essa acho que é a melhor deixa, Essa né? Você melhor tava procurando uma deixa, A resolvi tomar a gente iniciativa. ficou batendo bola aqui na zaga, foi pro meio do campo, voltou e tal, viu o Rafa lá no ataque, falei, meu, vou mandar um arco Rafa pra tá ele, vai chorando dominar já, e... tá chorando que quer trazer o entrar Rafa já. Rafa. aqui. A quantidade de vezes que ele foi até a cozinha e voltou, ele É. poderia ter trazido todas essas cervejas geladas, né? Vem cá, Rafa. Eu tô mais perto da porta. Pessoal, William, William, tamo junto, ó. Obrigadão. sensacional, Deixar cara, o sensacional Rafa aqui mesmo. com o Fer. E é isso. Obrigado Obrigado aí mesmo. pela oportunidade. Não. Foi um prazer estar aqui. Tour, dia 7, turma. Acompanha a gente no Instagram também, né, Fer? Passa aí, Isso. passa aí o Instagram. Bergrin Beer, procura aí a cervejaria Bergrin, vocês vão achar, a gente tá em todos os canais aí, Facebook, Instagram, YouTube, tem alguns vídeos YouTube, também. LinkedIn também estamos. Segue a Se gente quiser, lá, pode né? seguir a gente, turma. Valeu, um Valeu. abraço. Valeu, William. Obrigado. Obrigadão, hein? turma.